Então vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse dia e Te agradecemos, Senhor, por mais um momento de oração. Como é bom estarmos aqui, Senhor, neste culto online, neste momento de comunhão com os irmãos. Oh, meu Deus, eu creio, Pai, que o Senhor tem coisas grandes para nós, mas para isso precisamos abandonar o pecado, abandonar o nosso passado e darmos um passo em direção ao Senhor. Por isso, ó Deus, eu intercedo agora por este irmão e por esta irmã. Ó Senhor, eu creio que o Senhor tem uma obra maravilhosa. E eu te peço agora, Senhor, tem misericórdia. Não deixe essa pessoa continuar presa ao pecado. A Tua palavra diz em 1 João capítulo 1 que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Ó meu Deus, eu te peço, Senhor, o perdão. Tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes o pecado vem para nos aprisionar. O diabo vem soprando mentiras na nossa mente, dizendo que não somos dignos, que não podemos ser felizes, abençoados. Ó Senhor, tira de nós, Senhor, esse sentimento de culpa, esse sentimento de vergonha, de fracasso. Queremos viver uma vida em abundância, a vida que o Senhor Jesus planejou para nós. E assim como aquela mulher pega em adultério, Senhor, nós temos pecados, talvez diferentes do dela, mas Senhor, todos nós merecíamos a condenação. A Tua palavra diz que se quebrarmos apenas um mandamento, já somos culpados por todos. Por isso, Senhor, cremos que é somente o sangue de Jesus que pode nos perdoar e nos salvar. Nós sabemos que não há nada de bom que possamos fazer que venha apagar os nossos pecados, mas somente o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus que morreu para nos salvar. Ele se fez maldição por nós e hoje, meu Pai, nós temos o privilégio de sermos chamados Teus filhos e termos o perdão e a salvação em Jesus. Por isso, Pai, sonda o nosso coração e nos ajude a não cairmos em tentação, que a gente não seja hipócrita, mas que a gente viva uma vida de transparência contigo e com as pessoas. Oh, meu Deus, nos ajude também, Senhor, a não julgarmos as pessoas, mas a julgarmos as atitudes e não praticarmos as mesmas coisas também. Pai, eu oro agora, Senhor, por este homem e por esta mulher que está sentindo um peso no coração, uma angústia tremenda, uma tristeza na alma. Oh Jesus, coloca a Tua mão de poder sobre esta pessoa, que ela sinta agora o Teu renovo, a Tua paz. Eu mando embora todo o mal, eu repreendo toda obra maligna contra a vida deste homem e desta mulher. Eu mando embora todo o mal que tem assolado esta casa, este trabalho, esta pessoa. Em nome de Jesus, eu cancelo toda obra maligna. Eu te peço, Senhor, acampa os Teus anjos ao redor dos Teus filhos e nos ajude a viver em santidade para que tenhamos paz, harmonia e, principalmente, a luz do Espírito Santo iluminando os nossos caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fez hoje e ainda irá fazer em nossas vidas a partir de hoje. Glória a Deus. Temos o nosso momento de oração de hoje. Eu quero ler com você uma passagem que está no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Olha só o que ele disse. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Olha isso, irmãos, que promessa maravilhosa! Já não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Irmãos, vocês já repararam que, na maioria das vezes, o sentimento de medo vem no nosso coração? O medo do julgamento das pessoas e também o julgamento de Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: se Deus não te condena, ninguém mais pode te condenar. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo 8 de Romanos o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você está firme com Deus, se você está nos caminhos dele, nem o diabo, nem as pessoas podem te acusar.
Mas infelizmente o que eu mais tenho percebido é que as pessoas estão aprisionadas pelo sentimento de culpa e de vergonha. São pessoas que já estiveram na presença de Deus, que já fizeram parte de uma igreja, mas porque algum dia elas tropeçaram, elas caíram e agora elas não conseguem mais voltar para os caminhos do Senhor, e por causa disso elas vão se afastando cada vez mais e com isso vão tendo uma vida derrotada, uma vida de fracasso, de tristeza, tudo porque elas não conseguem mais acreditar que o Senhor as ama, que Jesus ainda tem um plano na vida delas. Oh, meus irmãos, eu sei que eu estou falando para muitas pessoas aqui. Pode ser que você tenha falhado no seu casamento, na sua vida sexual, na sua vida amorosa, na sua vida financeira ou até mesmo com seus filhos. Pode ser que você tenha dado ouvido ao seu coração ou à sua carne e você começou a fazer coisas que desagradam ao Senhor e até mesmo as pessoas à sua volta. E realmente, irmãos, tem coisas que a gente faz que a gente não tem prazer, que a gente não aprova, mas a gente continua fazendo. E o próprio apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre praticando. Oh, meus amados irmãos, o único que pode mudar esse coração teimoso, desobediente, é o Espírito Santo de Deus. Porque nós, na nossa própria força, na nossa boa vontade, a gente não consegue vencer o pecado. E é por isso que quando você peca, você não tem que se afastar de Deus, você tem que se aproximar dele ainda mais, porque a única forma de você vencer o pecado é através de um relacionamento com Deus, por meio da oração e por meio da palavra que santifica. Porque você precisa entender uma coisa: o mundo em que nós estamos, irmãos, é um mundo corrompido pelo pecado. O mundo é dominado por Satanás. Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás, e tudo que ele faz é para destruir a obra-prima de Deus, que somos nós. Por isso ele tenta de todas as formas aprisionar a alma das pessoas, dizendo que elas não são merecedoras do amor e da misericórdia do Senhor. Ele faz de tudo para que você não seja feliz, para que você não viva uma vida em abundância, e para isso ele te aprisiona no pecado, na culpa, na vergonha. Mas é por isso que eu senti no meu coração de falar isso com você hoje. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E aí eu te pergunto uma coisa: por que você insiste em viver uma vida preso ao pecado, preso na preocupação, no medo, na angústia? Por que você continua dando ouvido ao que as pessoas dizem ao seu respeito? Irmãos, quem tem que direcionar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, é o Espírito Santo. Eu quero te contar hoje, rapidamente, uma história que está nos Evangelhos, que fala sobre o poder do perdão de Jesus. A Bíblia conta que certo dia, uma mulher foi flagrada em adultério. No Evangelho de João, capítulo 8, a Bíblia diz que enquanto Jesus estava ensinando no templo, os religiosos da época trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério naquele exato momento. Então eles colocaram ela diante de Jesus e questionaram o que ele faria, já que na lei de Moisés exigia que quem cometesse esse pecado fosse apedrejado até a morte. E Jesus, já sabendo que eles estavam armando uma cilada para ele se inclinou no chão e começou a escrever. E quando os acusadores começaram a pressioná-lo, Jesus se levantou e ele disse aquela frase que todos nós conhecemos: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Então ele voltou a escrever no chão. Então, naquele momento, os acusadores daquela mulher não tiveram reação, não tiveram argumentos, porque eles sabiam que eles também tinham pecados. E então foram abandonando as suas pedras, foram embora um a um. E naquele momento Jesus pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então ele declarou: eu também não te condeno. Vá e agora abandone a sua vida de pecado. Irmãos, essa história da mulher flagrada em adultério, ela revela muito a misericórdia e o amor de Jesus, principalmente por aqueles que se acham indignos, pecadores e acham que já estão condenados e estão preparados para irem para o inferno. Mas aqui nessa história, Jesus ensina várias lições importantes, como por exemplo que todos nós estamos no mesmo nível, todos nós somos pecadores. E aí a pergunta que fica é: o que nós vamos fazer depois de cometermos o pecado? Eu não estou dizendo aqui se você vai cometer ou não, mas sim quando cometer, o que você irá fazer? Irmãos, a Bíblia fala sobre Pedro e Judas. Os dois eram discípulos de Jesus
os dois conviveram com Jesus por 3 anos e da mesma forma os dois negaram a Jesus. O discípulo Pedro negou a Jesus 3 vezes e o discípulo Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Só que a diferença é que quando Pedro negou a Cristo 3 vezes, ele olhou para Jesus e se arrependeu profundamente. E ele saiu pelos cantos chorando amargamente, e foi então que ele tomou a decisão de seguir em frente. Jesus não abandonou a Pedro, mas Pedro também não desistiu de si mesmo. E eu sei que muitas pessoas aqui têm desistido de si mesmos. Irmãos, devemos tomar cuidado com isso, porque quando a gente não acredita mais, quando a gente desiste, aí Deus não pode fazer nada por nós. E nós vemos que foi isso que aconteceu com Judas. Quando ele traiu Jesus com um beijo no rosto, Jesus chegou ao ponto de chamá-lo de amigo, mas mesmo assim Judas não quis o perdão. Ele renunciou tudo o que ele tinha aprendido, ele não quis se arrepender e por isso ele acabou destruindo a sua vida e ele não foi salvo. Irmãos, saibam de uma coisa: Deus é misericordioso, Deus deseja que todos busquem o arrependimento, mas Deus também respeita a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio. E no caso daquela mulher pega em adultério, Jesus encontrou no coração dela o arrependimento. Ele sabia que aquela mulher talvez estivesse naquela condição por vários outros fatores, mas ela não ficou tentando se justificar. Ela se arrependeu e então Jesus falou: mulher, eu também não te condeno. Porque Jesus sabia que em breve ele derramaria do seu próprio sangue ali na cruz para perdoar aquela mulher e todos aqueles que se arrependerem profundamente. Amém? Então esse é o amor de Deus, irmãos. Um amor que não tem pedra nas mãos, que não nos julga, mas que demonstra misericórdia, principalmente no momento em que nós achamos em que nós estamos totalmente perdidos. E é por isso que precisamos ter muito cuidado ao julgar as outras pessoas, porque só Deus conhece o coração de alguém. Você pode julgar aquela atitude, mas você nunca pode julgar uma pessoa, porque Deus conhece o íntimo e é somente Ele que pode demonstrar misericórdia. E eu falo isso porque é muito fácil apontar o pecado dos outros e nos considerarmos melhores do que eles. Mas nós devemos lembrar que nós também somos pecadores e é somente a graça e a misericórdia de Deus que pode nos salvar. Amém? Então, se você tem pecado, se você tem se afastado do Senhor, deixe para trás a sua vida de pecado e siga em frente. E assim como Jesus encorajou aquela mulher a abandonar a sua vida de pecado, Ele também está te dizendo isso hoje. Não dê ouvidos ao que Satanás está te dizendo, porque Jesus é aquele que te perdoa, mas você precisa caminhar com Ele. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você, eu quero interceder pela sua vida. E eu tenho certeza que se você tomar essa decisão de fé, não busque saber como tudo vai se resolver. Pense somente no agora e o Senhor promete te abençoar e te fortalecer. Mas para isso você tem que fazer essa entrega, tomar essa decisão de fé e renunciar ao seu pecado, tá bom?